Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão do Blog da Cidadania ao meio-dia. E eu, como sempre, atrasado, né? Porque hoje em dia, realmente, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande que a gente não vence de preparar uma pauta. Bom, meus amigos, eu acho que de ondas assumiram uma dimensão, formou-se um quadro no Brasil e no mundo que indica que o caso Bolsonaro pode realmente ter uma vida mais curta do que a gente pensava, porque, como eu disse em um vídeo que eu publiquei ontem, no fim da tarde, o Bolsonaro conseguiu unir o mundo contra ele. Conseguiu unir o mundo contra ele, e não só pela questão ambiental, é todo tipo de questão, a questão social, a liberdade de imprensa, as liberdades individuais, a tentativa de obstruir a justiça no Brasil, os ataques diplomáticos alucinados que ele comete todo dia contra todas as nações mais importantes, poupando só os Estados Unidos, e também culminando com aquilo que é visto, está sendo visto, como uma ameaça à humanidade. Então, essa ameaça à humanidade foi cantada por muitos dos que previram que ele ia fazer. Inclusive, a gente tem um caso que pouco antes da eleição da posse dele, já preocupava a comunidade internacional, inclusive na Amazônia. Em novembro de 2018, pouco após Bolsonaro ter sido sagrado, uns 15 dias após Bolsonaro ter sido sagrado novo presidente da República pelas urnas, juristas franceses e estudiosos do mundo inteiro disseram que a ação de Bolsonaro na Amazônia, devido às declarações que ele dera durante a campanha eleitoral, poderiam ser consideradas essas ações crime contra a humanidade. Essa matéria saiu na Rádio França Internacional e já denotava a preocupação da França e da comunidade internacional com o que seria Bolsonaro. Porém, como existe o Donald Trump, o Bush não me sai da cabeça, sendo que o mundo era feliz com o Bush e não sabia, né? Vocês veem como as coisas sempre podem piorar para a gente. E o Bolsonaro já era visto porque ele prometia tomar medidas que ele tomou e que hoje essas medidas respondem por esse caos ambiental que está ocorrendo naquilo que é chamado de pulmão do mundo, que é a Amazônia. Então, na verdade, o que a gente compara é quando o Bolsonaro diz: eles devastaram o deles e agora eles vêm querer que a gente não devaste também para a gente ficar rico. Como se devastar a Amazônia fosse enriquecer o Brasil. Como se o Brasil não fosse rico por conta da Amazônia, por conta de a Amazônia permanecer intocada. E esse é um grande erro de percepção das pessoas, porque o que existe na Amazônia hoje é muito mais rico e o mundo paga para conservar, e o Brasil
não teria condições de ocupar a Amazônia de uma forma razoável e ainda por cima destrinchar a Amazônia como um frango para achar riquezas na Amazônia, perfurar o solo, desmatar tudo, primeiramente porque haveria um problema muito sério no planeta, porque o tamanho da floresta amazônica, que é um tamanho continental, né, o tamanho da Amazônia, ele faz com que o mundo, o ar, a atmosfera do planeta seja mais limpa do que poderia ser. É evidente que, no passado, o velho mundo, os países do norte, eles promoveram devastações ambientais, isso eles promoveram, e eles têm tentado, como mostrou um jornal nacional dessa semana, a Europa tem tentado reflorestar o seu território, porém, isso quem fez não foi o atual governo, nem foi a geração que está aí. É como querer culpar os atuais brasileiros por tudo que aconteceu de ruim no passado. A escravidão, por exemplo, essas pessoas que querem devastar a Amazônia hoje sob esse argumento, o que é que elas têm a dizer sobre, por exemplo, o que nós fizemos no passado com os escravos, né? Então, o fato é que estamos todos no mesmo barco e tem alguém querendo jogar uma porção de comida fora ou comer sozinho, porque o resto da tripulação já tinha comido lá atrás a comida toda e, na verdade, esse barco ele vai afundar, vai todo mundo morrer se não se fizer um racionamento, se não tomar cuidado com o que tem. Ou alguns vão morrer, outros vão sobreviver, mas no fim vai todo mundo morrer, porque você precisa de muita gente para remar. Essa é uma analogia, né? Então, indo ao que interessa, eu digo que a coisa para o Bolsonaro está ficando muito feia, muito feia. Ele comprou uma briga, ele finalmente comprou. A gente sabe que todo valentão, um dia ele compra uma briga que ele não pode vencer, que está além das pernas dele, e aí ele se dá mal. Todo valentão, inclusive, acaba tendo um fim violento. O Bolsonaro comprou essa briga. Ele criticou o INPE desbragadamente, fez acusações de que o INPE estava querendo manchar a imagem do Brasil, que era coisa de mal brasileiro que o INPE estava fazendo. E aí, ninguém mais, ninguém menos do que a NASA divulga imagens de queimada vista do espaço e diz que confirma os dados do INPE e sugere mais. Sugere que a realidade pode ser maior do que o INPE, a realidade de desmatamento e de queimadas pode ser maior do que o INPE disse. Então, o INPE, pelo contrário, ele talvez estivesse sendo muito benevolente com o caos que o Bolsonaro implantou na Amazônia, e a NASA ainda explica o seguinte, que o incêndio na Amazônia tem assinatura do desmatamento recente. Isso também está numa matéria da revista Super Interessante, e isso mostra que as medidas que o Bolsonaro tomou, a retórica dele, são responsáveis, e eu vou demonstrar isso aqui por um apanhado que eu fiz sobre o que ele fez para que a situação chegasse a esse ponto, a um ponto tal que a fumaça de incêndios na Amazônia está chegando ao Peru, né? Tá causando problemas em São Paulo, no Peru, e a gente tem uma declaração, inclusive, do Thomas Lovejoy, que é o Thomas Lovejoy, ele é um biólogo americano que passou mais de 50 anos da sua vida estudando a Amazônia e hoje teme que a região possa estar chegando perto do turning point, ponto de inflexão, do qual talvez não consiga mais se recuperar nem manter seus serviços ecossistêmicos. Quais são os serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta à humanidade? Melhorar a atmosfera do planeta.
né? E nós que estamos aqui, por exemplo, há gente que diz que quem vive, que a agricultura em São Paulo não sobrevive sem a Amazônia, porque ela gera chuvas, gera um clima que favorece uma região como essa que a gente vive aqui em São Paulo. Então, tudo isso está fazendo com que o mundo invista contra nós, invista contra, não em nós, né? E a Finlândia, por exemplo, vai sugerir que também vai ficar contra, junto com a França, a entrada do Brasil na União Europeia e quer proibir a importação de carne brasileira, que vai atingir justamente quem? Os caras que votaram no Bolsonaro. Os caras, o agronegócio, os bancos, todos eles, esses já pularam de lado, tá? Então, sabe quem está, por incrível que pareça, quem está ao lado do Bolsonaro? É pobre de direita. Grande parte, pobre e remediado de direita, está, os muito ricos, que não têm o que fazer, que não entendem de nada, que não leem, que têm dinheiro, mas não têm o mínimo de cultura. Agora, a maior parte, e a gente vê essa gente na internet, é claro que muitos desses que a gente vê na internet defendendo o Bolsonaro não são nem pessoas reais ou são pessoas contratadas, porque a gente vê que ainda tem muita gente, você fala alguma coisa do Bolsonaro, aparece alguém, e as pesquisas de opinião, elas não refletem essa quantidade de pessoas que não deixou há muito tempo de ser muito grande, mas ainda é considerável. Você fala, poxa, mas onde é que esses caras estão? Onde esses caras estão com a cabeça? Em que mundo eles vivem para tudo vir dizer que é fake news, kkk, a esquerda está acabada, o Bolsonaro é um mito, como se... E ele mesmo, né, com aquele sorrisão na cara, achando que está nadando de braçada. E aí, enquanto isso, o governo dele abriu um gabinete de crise para lidar com um processo de desmoralização internacional que eu acho que mesmo o bolsominion mais empedernido já viu que está aí, que existe, não é? Então, a gente se pergunta de onde vêm essas pessoas. Para mim, faz parte do aparato de comunicação que o Bolsonaro tem e que a gente precisa combater, o Brasil precisa combater, e ele é alimentado com dinheiro público, são youtubers, são sites de direita, como o Antagonista, como o Terça Livre, esse tipo de site aí, que trabalha para o governo Bolsonaro, e também para Sérgio Moro, para todo o aparato bolsonarista, e essa máquina de comunicação, principalmente no YouTube, é muito forte. O YouTube é uma das bases do Bolsonaro. Tem um estudo recente dizendo que o YouTube é a base da reação bolsonarista. E até há pouco tempo, nesse aspecto, eu sou um dos pioneiros, porque até um tempo atrás, a esquerda estava muito voltada para o Facebook. E mesmo assim estava perdendo no Facebook, porque eles têm mais dinheiro. Então é com dinheiro que a direita conseguiu uma supremacia e que hoje não é pequena essa supremacia, apesar do Bolsonaro ter perdido muita popularidade, segundo as pesquisas. Por quê? Agora ele tem os cofres públicos na mão e ele está abrindo os cofres públicos, porque comunicação, gente, é dinheiro. É dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. Você precisa de dinheiro para ter gente para trabalhar, para ter gente para coletar dados, para ter gente para divulgar, não é? E para ter gente para caçar informações e para produzir argumentos, para produzir versões dos fatos, porque existe o fato e existem as versões, né? E é isso que o Bolsonaro faz, ele investe na versão dos fatos. Então, o Brasil está pegando fogo por causa das medidas dele, foi ONGs estrangeiras, ONGs brasileiras e os comunistas que foram lá e tocaram fogo na Amazônia. Não são as medidas que ele tomou e que nós vamos conversar sobre isso já já. Por isso que a gente sempre pede a vocês, se inscreva no canal, torne-se membro do canal, a gente faz uma live toda segunda-feira para conversar
com o público, com os membros que são membros. Eu estou planejando aí um encontro dos membros do canal do Blog da Cidadania. Eu quero conversar com você, como tem bastante gente, então a gente conversa mais de perto com o pessoal que é membro. Eu sugiro a você, convido você a se tornar membro do canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam do que a gente vai dizer aqui. E é isso aí, acione o sininho de notificações, coloque a versão, porque no sininho de notificações tem assim, padrão e personalizado. Use sempre o padrão, que aí você recebe todas as notificações do canal. Bom, pessoal, a NASA disse outra coisa também, que a demissão do chefe do INPE, o Galvão, é alarmante. A NASA disse isso. E quem demitiu o chefe do INPE, quem bateu boca com o chefe do INPE, foi o Bolsonaro. Com isso, o presidente da França e o secretário-geral da ONU manifestaram ontem preocupação com a Amazônia, criticaram duramente o Bolsonaro, e a coisa foi se agravando, foi tendo uma escalada retórica de lado a lado, e aí líderes do mundo inteiro começaram um processo que nós vamos discutir aqui, que eu acho que vai fazer o Bolsonaro se dar muito mal. Tudo prenuncia que o tamanho da encrenca que ele está comprando vai ser maior. O sujeito se crê muito poderoso, porque ele tem aqui uns militares ao seu lado, mas ele tem que lembrar que os militares que estão ao lado dele não são a tropa, são chefes. As tropas das Forças Armadas Brasileiras, elas são compostas por pessoas como eu e você, muitas pessoas que vivem com dificuldade, que ganham pouco e que estão sofrendo com o governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro, devagar com o andor, que o santo é de barro, já diz o velho adágio popular. Apesar disso, os chefes militares, eles vêm aí sair em defesa do Bolsonaro, alguns deles. O Vilas Boas, que é um homem que está doente, né? É um chefe militar que está doente e que deveria cuidar da saúde dele, porque talvez lhe falte até lucidez para entender o que está acontecendo. E ele fez algumas acusações públicas que servem para os bolsominions defenderem o chefe deles, né, os bolsominions reais, porque reais mesmo são poucos, mas esses poucos reais, que têm coragem de dar cara a tapa e vincular o próprio nome a um cara desse, porque vincular o próprio nome a Bolsonaro é uma temeridade. Essas pessoas, no futuro próximo, elas vão ficar marcadas por apoiar um déspota, elas vão ficar marcadas como pessoas inconscientes, pessoas que não tiveram inteligência, nem o mínimo de sensatez para enxergar o que é que esse sujeito está fazendo com o Brasil e agora ameaçando o mundo. No exterior, muita gente disse, como eu disse dos juristas franceses, que o Bolsonaro era uma ameaça ao mundo, ao Brasil e ao mundo, e agora isso está se confirmando. Haja vista essa preocupação do mundo, que está fazendo com que líderes de todos os países, todas as instituições, as grandes instituições internacionais, inclusive o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, falando em nome da Organização das Nações Unidas, eles vão poder dizer mais que é um gabinetezinho, que não é nada, tá? Dizendo assim claramente que o Bolsonaro é uma ameaça, ele está ameaçando o mundo com as atitudes dele. Vamos ver o que disse esse general de pijama, o general Vilas Boas. Ele diz: com uma clareza dificilmente vista, estamos assistindo a mais um país europeu, dessa vez a França, por intermédio do seu presidente Macron, realizar ataques diretos à soberania brasileira, que inclui objetivamente ameaças de emprego de poder militar. Isso é mentira, né? É mentira, mas evidentemente tudo vai depender do Bolsonaro, porque daqui a pouco a gente tem que entender o seguinte: Hitler, ele começou assim, com uma retórica inflamada, depois começou a incentivar violência interna no país. Ele dizia: esses comunistas e esses judeus estão acabando com a Alemanha. E o que é que diz o Bolsonaro? Que os comunistas e os gays estão acabando com o Brasil.
né? Às vezes ele joga a culpa nos nordestinos. Então, esse general diz que há exagero e que o Bolsonaro não tem culpa do que está acontecendo. Em resumo, ele diz isso, eu não vou rebater ponto por ponto dele. E aí, eu tenho alguns dados aí que vão mostrar qual é a responsabilidade do Bolsonaro nesse caso. Eu peço muito a sua atenção e peço muito que você compartilhe isso para as pessoas entenderem por que é que esse sujeito é culpado do que está acontecendo na Amazônia e que está ameaçando o Brasil e o mundo. Vamos lá. Por acaso foi o Bolsonaro que colocou fogo na mata? Que culpa o governo tem nisso? Bom, vamos supor que ele nunca tenha dito que causa ambiental é coisa de vegano e que atrasa o país, tá? Então, essa retórica do Bolsonaro já é um incentivo ao desmatamento, mas não ficou só nisso, ele tomou medidas concretas para aumentar o desmatamento e provocar incêndios, porque, como eu sempre digo, o desmatamento ele não é o sujeito que vai com uma serrinha lá serrar árvore por árvore, ou com um machadinho, cansar os braços, uma tropa de milhares de homens com machado derrubando a floresta. Sabe o que eles fazem? Eles tocam fogo, entendeu? Para desmatar. E por que eles desmatam? Eles desmatam para plantar, eles desmatam para plantar grama depois e o gado pastar, sem árvores, né? Eles precisam tirar tudo, as árvores dali, depois joga a grama, joga pasto, aquilo nasce rápido, em questão de semanas aí já tem pasto ali, e com esse pasto eles jogam, põem gado ali para pastar. Ele tentou extinguir, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente. Não conseguiu, mas colocou à frente do Ministério do Meio Ambiente um sujeito processado por crimes ambientais. E um sujeito que todo mundo viu a briga do Ricardo Salles com o Galvão, do INPE, mentindo na cara dura e desdizendo aquilo que a NASA acaba de confirmar. Então, o ministro Ricardo Salles, em um programa, acho que com a Maria Gabriela, não foi com a Marília Gabriela, foi na Globo, um programa na Globo, o Ricardo Salles, confrontando o ex-presidente do INPE, mentia dizendo que os dados do INPE eram falsos. E agora a NASA confirma os dados que o Bolsonaro e o ministro dele diziam que eram falsos. Ele atacou o IBAMA, tudo que é ecologia ele atacou. Ele disse que estava do lado dos ruralistas e ele também disse que não ia criar mais nenhuma área de preservação ambiental protegida. E ele queria, inclusive, ele propôs que fosse explorado minério de ferro em terras indígenas, né? Então, toda essa retórica, ele não ficou só na retórica, vamos à frente. O corte para o Ministério do Meio Ambiente que ele fez foi de 187 milhões. E do IBAMA ele cortou 89 milhões, quase metade do valor do orçamento do IBAMA. Ele agora criou um incidente diplomático com a Noruega e com a Alemanha, que dão, no total ainda, 3,4 bilhões de reais, né? Então, isso é 0,1% do PIB. É muita coisa, porque o PIB brasileiro é uma coisa gigantesca. São 3 trilhões de dólares. Entende? Então, é um valor muito grande. Esse fundo que ele rejeitou, que ele disse que o Brasil não precisa, vocês sabem para que era usado o dinheiro desse fundo? Que a Amazônia, a Noruega e países escandinavos em geral, países europeus, doam ao Brasil. Vocês sabem para que servia esse dinheiro? Para helicópteros, por exemplo, patrulharem as áreas, patrulharem a Amazônia e localizarem gente que estava tentando tocar fogo na Amazônia. Ele dispensou esse dinheiro, causando uma grande dificuldade no futuro, fora a dificuldade que ele já causou, não é? Aí a gente tem também que a postura dele de ignorar
todos os alertas enviados pelo INPE desde janeiro. Desde janeiro ele fez isso. Ele desqualificou e negou dados científicos sobre o desmatamento do INPE, que agora a NASA acaba de confirmar, e transferiu o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. E a agricultura não tem nada a ver com preservação do meio ambiente, porque a agricultura ela não preserva, ela modifica o meio ambiente com plantações. Né? Então, onde tem árvores, um ecossistema com animais silvestres, com a flora, a fauna silvestre, ele vai lá, derruba tudo e planta batata. Né? Então, tem isso. E ele ainda anunciou aqui... Não, ele cortou 50% do orçamento do Previ-Fogo, que era um orçamento para atuação contra incêndio. Agora, o que ele está fazendo? Agora que a casa está pegando fogo, às pressas, ele pega e convoca as Forças Armadas, vai gastar muito mais dinheiro, porque vai ter que mobilizar as Forças Armadas, deslocar aeronaves, deslocar, fazer tudo às pressas, quando ele podia ter evitado isso, mantendo o orçamento do Previ-Fogo, que era um programa para impedir as queimadas na Amazônia. Ele cortou 50% do orçamento, logo que assumiu, e o resultado está aí. A tal indústria da multa do IBAMA, de que fala o Bolsonaro, está conseguia só 5% das multas quitadas e ele acabou com as multas. Ele, inclusive, as autuações por desmatamento, ele reduziu tanto que caiu 34%, ele reduziu o escopo dessas multas. E aí, pessoal, o que acontece é que as pessoas sendo menos multadas, é a mesma coisa, se você acabar com as multas no trânsito em São Paulo, o que vai acontecer? Todo mundo vai ultrapassar o limite de velocidade, vai começar a morrer mais gente, não é? As ruas vão ficar intransitáveis, vão começar a acontecer mais acidentes. É uma consequência lógica das medidas que a gente toma. O governo criou em abril um núcleo de conciliação, inclusive, que tem a função de anistiar as multas por quem promove queimadas. Olha só. Né? Então, ele pega e perdoa quem comete queimada. O que o sujeito que cometeu queimada e foi perdoado, e tem um programa para ele negociar se ele queimar, o que ele faz? Bom, então eu vou queimar mais, porque as pessoas ganham dinheiro com isso. A gente tem que entender que ninguém desmata a Amazônia por esporte. Não é como pichação. O sujeito vai lá, sobe num prédio, picha lá a parede no último andar, ele faz isso por uma ideologia, por uma diversão, é coisa de garotos que tem uma longa explicação sobre a pichação, mas ele não ganha dinheiro com aquilo, ele não faz aquilo para se locupletar. Agora, quem desmata para ganhar dinheiro, né? Então, aí, se ele dá uma brecha para o sujeito fazer isso, para agradar quem faz isso, que são, inclusive, ruralistas. Agora, muitos desses ruralistas estão vendo que eles desmatam aqui para poder plantar, para poder botar agronegócio, para botar boi para pastar, só que ele perde mercado, porque a Europa já, por exemplo, já está querendo boicotar os produtos agrícolas brasileiros e agropecuários também, né? E essas medidas todas estão gerando um caos que a gente está acompanhando. Eu acho que mesmo os bolsominions aí, eles não têm como negar o que é que está acontecendo, eles não têm como negar que o mundo está se revoltando contra o Bolsonaro. E aí é que está. O Bolsonaro está se dando muito mal. Ele instalou um gabinete de crise, mas a coisa vai piorar muito para ele. Para mim, esse sujeito, se ele seguir na rota que ele está, de ir dobrando a aposta, porque ele vai dobrando a aposta. Quanto mais confusão ele causa, mais ele dobra a aposta, ele faz pior. E isso é um conselho claro do Donald Trump, que faz a mesma coisa. Ele fala aquelas coisas que
ninguém tem coragem de falar, até porque não se deve falar, é uma coisa ruim de ser dita, ele vai lá e diz, e ele vai lá e faz, ele toma medida. Não, acaba com o Ministério do Trabalho, se o cara tiver uma reclamação para fazer, que vai reclamar para o Papa. O que está acontecendo? Um grande, gigantesco número de empresas aqui em São Paulo não registra mais funcionário. Começa a trabalhar aí, pronto. Não tem hora extra, não tem fundo de garantia, não tem coisa nenhuma. Incentivo do Bolsonaro. E a imprensa internacional caindo de pau no Brasil em peso. Manchete do jornal É o País, que é um dos maiores jornais do mundo e um dos maiores jornais da Europa, e fica na Alemanha. Manchete: Brasil arde. Na mídia internacional você tem no Guardian, né, que é um jornal progressista, tudo bem, é um jornal que alguns podem dizer de esquerda, mas é um jornal social-democrata, mas saiu no Economist, The Economist, né, que é uma publicação de direita. O Washington Post, que é alinhada com os interesses norte-americanos, o New York Times, que é o maior jornal do mundo, todos descendo a lenha em Bolsonaro, mas descendo a lenha, no Bolsonaro, xingando, inclusive, o Bolsonaro e dizendo que o Brasil hoje está ameaçando o mundo com a sua política ambiental, porque a situação, o que ele diz que é viagem, que é invenção, as maiores inteligências do planeta, o mundo, todos os grandes países, os governos, tirando esse idiota que os Estados Unidos elegeu, todos os países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos, eles têm uma preocupação ambiental muito grande, porque eles têm ciência, eles têm recursos e eles sabem que o planeta está se degradando. Então, a gente pode, no curto prazo, piorar o ar do planeta de uma forma que todo mundo vai ficar doente, vai ter problemas seríssimos. Financial Times, um jornal americano de direita, tá? O El País, que eu já citei, o Le Monde é uma publicação progressista de esquerda, meio de centro-esquerda francesa, mas um dos jornais mais importantes do mundo, Deutsche Welle, o maior jornal e a maior rede de TV pública da Alemanha. E isso mundo afora, toca mundo afora. E aí o El País, ele também não noticia que a política ambiental do Bolsonaro ameaça acordo com a União Europeia e colocou o agronegócio, que votou em peso em Bolsonaro, que deu dinheiro para ele disparar mensagem por WhatsApp, o agronegócio está em pânico. O Blairo Maggi, que é ministro do Bolsonaro, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, tentando minimizar o que está acontecendo na Amazônia, dizendo que os europeus são todos idiotas e que não sabem o tamanho da Amazônia, que a Amazônia não está inteira pegando fogo. Pô, mas tal seria. Vocês já pensaram a Amazônia inteira pegar fogo? Mas está pegando fogo uma grande parte, aumentou 80% o desmatamento, gente. As queimadas aumentaram 80%, um salto assim. Qualquer coisa que aumente 80% de um ano para o outro, seja para o bem ou seja para o mal, por exemplo, a pobreza aumentou 80%, o país está arrasado. O nível de emprego aumentou 80%, puxa, o país deu uma melhora incrível. Qualquer coisa que aumente ou diminua 80% é uma coisa grande que aconteceu, ou para o bem ou para o mal. E aí a gente tem a questão dos líderes mundiais pedindo solução para os incêndios na Amazônia, e você tem declarações do premier Boris Johnson, que é recém-possado, que é quem manda na Inglaterra. Você tem a Angela Merkel, que é a primeira-ministra de direita da Alemanha também, assim como Johnson. Eles são de direita, para quem não sabe. O Emmanuel Macron, ele tem uma ideologia meia como dos tucanos, é um tucano, é um Aécio Neves, por enquanto, sem corrupção. Ele não é de esquerda e está confrontando duramente o Bolsonaro. E toda essa gente está descendo a lenha no Bolsonaro e dizendo que o Brasil não tem acordo com o Brasil,
são os países mais importantes do mundo. Por conta disso, ontem saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos, que ele é um instituto internacional, que mostra que o Bolsonaro é o terceiro líder mais mal avaliado da América Latina. Então, ele só perde para os presidentes em impopularidade, só perde para o presidente de Cuba e para o presidente da Venezuela, né? Que a gente sabe que eles sofrem uma campanha violenta. O Bolsonaro, ele faz a própria campanha contra si mesmo. E um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, que é a Bahia, tá? Vamos falar, mas isso é no Nordeste? O Nordeste faz parte do Brasil, seu idiota, que diga isso, o bolsominion idiota. O Nordeste faz parte do Brasil e o Nordeste vota. E no Nordeste, o Bolsonaro perdeu, mas teve muita gente no Nordeste que votou nele. Pois bem, na Bahia, onde que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, o Bolsonaro perdeu 20 pontos percentuais de aprovação. Quase 60% dos baianos dizem que ele é ruim ou péssimo. Tá? Isso, na eleição, era uma coisa de 20 e tantos por cento, né, que era alto, um percentual alto. Triplicou na Bahia o percentual, e esse dado da Bahia vai influir na aprovação dele em nível nacional. Evidentemente que isso não está acontecendo só na Bahia, está acontecendo no Nordeste inteiro. Depois daquela declaração, ele se acabou no Nordeste. Então, a importância disso na aprovação dele vai ser muito grande. Aí você vai me falar, mas no Sul e no Sudeste eles amam o mito. Não, não amam, porque as pessoas estão passando muitos apertos. Qualquer um sabe quanta gente está ou fechando a boca ou mudando de opinião, ficando contra o Bolsonaro. Ou seja, ele não está se tornando impopular só no exterior. Ele está se tornando impopular dentro do país dele, numa velocidade muito grande, e quanto mais ele se enfraquece, no Brasil e no mundo, mais aumenta a possibilidade de ele pagar um preço caro que já está sendo cogitado para que ele pague. O Bolsonaro, ele, devido a tudo que ele sempre fez, não é de hoje, né? Hoje ele deram para um cara que fazia essas porcarias, que fazia essa merda toda quando era um deputado do baixo clero, aqueles deputados que são vistos como pessoas que estão lá para ganhar seu dinheirinho e não encher o saco, né? O Bolsonaro era um desses, né? Só que ele viu espertamente um nicho para as pessoas que são truculentas, que são mal educadas, que são misóginas, que são agressivas, que são insensíveis com a situação social dramática de uma camada gigante da população brasileira, e ele explorou tudo isso, e ele foi denunciado em Haia, no Tribunal Penal Internacional, criado em 2002, se não me engano, e a União Brasileira de Escritores solicitou ao Tribunal Penal Internacional que iniciasse uma investigação contra Bolsonaro por crimes contra a humanidade, por elogiar torturadores, tal. Isso tudo aconteceu 3 anos atrás, né, no impeachment, quando ele fez o impeachment, quando ocorreu o impeachment da Dilma, e ele fez apologia ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra e outros, e não aconteceu nada, porque o Tribunal Penal Internacional não ia se dar o trabalho com um deputadozinho do baixo clero. Só que isso mudou, e hoje o Bolsonaro tem peso, tá? Ele tem peso, e no fim do ano passado, logo após a eleição, muitos advogados e juristas franceses, autoridades, consideraram as declarações do que ele pretendia fazer com a Amazônia.
ele venceu, durante a campanha mesmo, ele já dizia que com ele a Amazônia ia ter um outro destino, que ele não ia ficar com essa paranoia ambiental com a Amazônia de preservar, que ia explorar a Amazônia, que a gente tinha que tirar dinheiro da Amazônia. E ele acreditava naquelas besteiras que o Enéas acreditava sobre o nióbio, que é um material que o Brasil tem muito, tem as maiores reservas do mundo, mas é que é um material que é pouco usado, porque ele pode ser substituído facilmente por outros materiais muito baratos. O nióbio serve para um monte de coisa, mas ele pode ser substituído por materiais muito baratos e que tornam o nióbio, que é mais caro, dispensável, né? E então a gente chega ao que aconteceu ontem, quando o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, né, ele anuncia que o mundo tem que o G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, olha o tamanho, vamos lá, pessoal, olha o tamanho da encrenca, nós não estamos falando de um congresso da CUT, nós estamos falando do G7. Você sabe o que é o G7? Você que é bolsominion, o meu público eu tenho certeza que pode dar aula para mim sobre o G7, mas você que é bolsominion, que veio aqui para xingar, e por alguma razão estiver com seus ouvidos abertos para o que eu estou dizendo aqui, saiba que o G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, os 7 países mais ricos do mundo, que tem Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá. Tá? São 7 países mais ricos do mundo, eles têm uma reunião de cúpula periódica, para eles, que são os mais ricos, definirem os rumos do mundo. Esses caras mandam no mundo, tá? Pelo poder financeiro, econômico e militar e tecnológico que eles têm, só para você saber. Desse grupo, só tem um ali que condescende com o Bolsonaro, dá algumas migalhas para ele, dá um tapinha nas costas, ele sai todo felizão e abrindo as pernas para o Trump. É o Donald Trump. Ele dá umas migalhas para o Bolsonaro, aparece uma foto dando a mão com o Bolsonaro e tal. O Bolsonaro fica todo cheio e sai. O que você quer que faça, mestre? Olha, você faz isso, você faz aquilo. Põe aqui o seu embaixador para dizer sim. Põe seu filho mesmo aí. Ele sabe dizer sim? Põe ele aqui. Pronto. Entende? Então, tem o Trump. Só que o Trump é um do G7, né? Tem vários outros, né? Por razões políticas, a China não está nesse conclave. É um conclave, inclusive, considerado de direita, tá? Neoliberal, defensor do livre mercado. O G7 está longe de ser comunista. Não seja idiota, você que diz essa barbaridade. Só falta você dizer que o G7 é comunista. O G7 é ultracapitalista. É um grupo dos países mais ricos do mundo. Pelo amor de Deus, o Macron pediu uma reunião neste fim de semana, 2 dias, sábado e domingo, para discutir a questão da Amazônia, e o Macron já disse que o Bolsonaro está cometendo crimes contra a humanidade. Então, só para vocês entenderem, isso significa, juntamente com o secretário-geral da ONU, que a probabilidade de sair, isso já está sendo dito, está na internet, está nas reportagens, está em todo lugar, já está sendo dito que o Bolsonaro ele pode enfrentar uma acusação no Tribunal Penal Internacional se prosseguir esse dano e as políticas dele. Não basta, olha só, gente, não basta o Bolsonaro mandar o Exército gastar 3 vezes mais do que gastaria se ele não tivesse diminuído a fiscalização, não basta o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o que ele quiser, ir lá na Amazônia apagar esses incêndios. Primeiro, que é o seguinte, se ele deixar
a lei como está, vai ter gente que vai... Eles apagam de um lado, tem gente tocando fogo do outro. Tá? Ele está apagando lá a 800 quilômetros para lá, e 800 quilômetros para cá, você tem um carinha com palito de fósforo lá, tocando, acendendo uma pilha de lenha ali, cheia de gasolina, para o diesel, para tocar fogo e desmatar e botar boi para pastar ou plantar batata. Tá certo? Aí a gente vê que as consequências vão acontecendo. O Ministério Público Federal vai investigar a promoção do Dia do Fogo na Amazônia, e o Ministério Público Federal abriu inquérito, abriu 4 investigações para apurar as causas do aumento do desmatamento e das queimadas na região da Amazônia. Os inquéritos investigam a redução das fiscalizações ambientais na região e um anúncio publicado em um jornal do interior do Pará, convocando fazendeiros a promoverem o Dia do Fogo na semana passada. Fazendeiros, gente que foi estimulada pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele não é culpado só do que ele diz, ele é culpado do que ele faz. Porque, além dele dizer que ecologia é uma bobagem, que ele vai reduzir a indústria da multa a quem toca fogo na floresta, ele disse isso, está nos jornais, está gravado. E é isso que o G7 vai discutir. Além dele fazer isso, ele corta a fiscalização. Então, não adianta ele mandar apagar o fogo e manter, ou até ampliar e continuar reforçando que a ecologia é uma bobagem, que tem indústria da multa. Se ele continuar fazendo isso, vai continuar tendo incêndio. O Exército vai ficar lá apagando incêndio, né? O Exército Aeronáutico vão ficar lá apagando incêndio, os cofres públicos vão gastar dinheiro que poderia ser investido em saúde, em educação, eles vão gastar muito mais, não é, do que ele gastaria se ele mandasse fiscalizar. Se você fiscalizar, você inibe. Se você multar, você inibe. Né? Então, a possibilidade de o Bolsonaro a continuar nessa rota, ou ele recua. Veja bem, isso que eu estou falando, gente, não é uma opinião minha, não, tá? Eu conversei com um monte de gente que entende do traçado, passei a manhã de hoje telefonando, conversando, fazendo buscas. O que eu estou falando para vocês é muito sério, não é opinião minha, não. Tá? O Bolsonaro, se ele continuar, se ele insistir nessa rota, ele vai ser condenado por crime contra a humanidade, e o Brasil vai sofrer todas as sanções. Evidentemente que eles não podem vir aqui prender o Bolsonaro. Porém, Bolsonaro se torna um pária internacional. No limite, se ele for para outro país, ele pode ser preso. Um país que apoia o Tribunal Penal Internacional, ele pode ser preso. Porque ele está cometendo um crime contra a humanidade. Então, ele teria que ficar aqui dentro do Brasil. Faz que nem o Pinochet. Por exemplo, o Pinochet não tinha muitos países nos quais ele não podia pisar. Ele pisou na Inglaterra, foi preso. Né? Então, o Bolsonaro vai estar para sempre marcado pelo que ele está fazendo aqui. Ele já saiu uma matéria hoje que diz que o Bolsonaro já cometeu 17 crimes de responsabilidade que dão margem a impeachment. É só querer. A popularidade dele está despencando. Despencou só na Bahia, vai despencar em outros lugares. Ele diz para a tropa de anencéfalos dele que essas pesquisas são tudo comunistas, são vermelhas. Ele não diz quais são as boas pesquisas. Deve ter alguma pesquisa que o Bolsonaro confie, né? Qual é? Ele não diz. Porque não tem. Nenhuma pesquisa nega que a popularidade dele está caindo mês a mês. Tinha parado um pouco, depois, agora, o mês passado, deu um salto, né? Deu um salto, inclusive, na que é mais conceituada, que é o Datafolha, né? Que durante eleições, essas pesquisas apresentam variações, mas não são variações gigantes. Uma vez houve essas variações gigantes em 2010, e eu representei contra o Datafolha, Ibope, vários institutos, e aí os institutos que estavam errados, teve a Procuradoria-Geral Eleitoral acolheu a minha representação,
que foi em 2010, a campanha entre a Dilma e o Serra, primeira eleição da Dilma, o Ibope e o Datafolha davam que o Serra estava 10 pontos na frente da Dilma. Eu fiz uma representação, a Polícia Federal, por ordem da Procuradoria-Geral da República, disse que desculpa, pessoal, eu esqueci de desligar o celular. Essa pesquisa dizia que o Serra estava 10 pontos na frente da Dilma. Eu representei e mandaram, a Procuradoria mandou a Polícia Federal abrir uma investigação, uma semana depois eles convergiram. Mas aquilo foi um ponto fora da curva. É muito difícil, hoje em dia, com todas as pesquisas que existem, um instituto de pesquisa dá uma diferença aí alta de 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, como essa na Bahia. Então, até naquela margem de erro, tal, eles podem fazer alguma coisa. Passou disso, eles não fazem mais nada. Por isso, o Bolsonaro não diz qual é a pesquisa boa. E na verdade, essas pesquisas estão afundando, estão mostrando que ele está se arrebentando inteiro. Então, como eu estou dizendo para vocês, a hora que isso acontecer, a hora que essas pesquisas mostrarem que ele está com uma aprovação muito baixa, eu acredito que esse mês agora de setembro nós vamos ter pesquisa Ibope, pesquisa Datafolha. Eu acredito, eu conversei com gente que entende de pesquisas, tá? E eu tive com o sociólogo Alberto Carlos de Souza, almoçamos na quarta-feira. Na terça-feira nós almoçamos, né, mais um economista, amigo dele, o Paulo Gala, que é um sujeito que entende muito de economia, está sempre na Globo News e vai dar uma entrevista, inclusive, para o blog da Cidadania, e eles me disseram o seguinte, que as próximas pesquisas vão trazer números muito ruins para o Bolsonaro, porque a exposição... Ele é o próprio propagandista contra ele mesmo. Ele faz campanha contra ele mesmo. O Bolsonaro é um suicida, ele chegou ao poder por um acidente, porque as pessoas não estavam vendo nada, estavam com medo e acharam que precisava de uma solução radical. Porque com o Lula foi assim, a primeira eleição do Lula, eles demonizavam o Lula, eles diziam que o Lula era um sujeito perigoso, que ia transformar o Brasil em Cuba, e o povo tinha medo. Eu me lembro que na campanha do Collor, em 1989, o Collor mandou as pessoas irem funcionários dele irem com fita métrica na frente da casa das pessoas. Aí o sujeito via alguém medindo a casa dele e dizia: o que é que você está fazendo aí? Não, é que o Collor vai ganhar, o Lula vai ganhar a eleição e ele vai botar mais algumas famílias dentro das casas dos que têm casa. Então você, provavelmente, a sua casa aqui, cabe mais umas 3 famílias aí dentro. E aí ficou todo mundo apavorado, né? Então, essa situação do Bolsonaro de queda nas pesquisas, isso vai dar a ele o que ele merece, isso é questão de tempo. Quem faz o que o Bolsonaro está fazendo, colhe um preço muito alto, tem que pagar um preço muito alto, e um desses preços vai começar a se desenhar neste fim de semana. Vocês fiquem atentos ao noticiário, o blog da Cidadania vai estar em cima disso aí, para mostrar a reunião de cúpula do G7, que são 7 países mais ricos do mundo. E aí nós temos uma análise, eu vou ter que estender um pouquinho a live hoje, pessoal, porque a gente tem uma matéria da Folha de São Paulo, do Matias de Alencastro, que mostra que o Trump, nessa reunião do G7, pode puxar o tapete do Bolsonaro. O título da matéria é, olha, eu peço a você que preste muita atenção, eu sei que já tem quase 1 hora aqui, mas eu preciso falar sobre essa matéria. Próxima jogada de Macron no G7
pode ser ainda mais devastadora para Bolsonaro. Brasileiro pode se tornar o primeiro chefe de Estado a ser ostracizado, ou seja, colocado no esquecimento pela sua política ambiental. Isso é o mínimo que pode acontecer com ele. A cúpula do G20, em junho, tinha sido um pesadelo para Macron. Isolado e diminuído, ele parecia incapaz de impedir os ataques dos governantes iliberais à ordem internacional. Algo urgente tinha que ser feito. Iliberais é não liberais, né? Às vésperas do Brexit, o ponto de virada na nova era dos extremos, Brexit é a saída da Inglaterra da União Europeia, que acabou acontecendo, e às vésperas do Brexit, ponto de virada da nova era dos extremos, a França não podia perder o controle das narrativas. Na tentativa de quebrar a polarização entre democracias liberais e regimes não liberais, quer dizer, capitalistas ao extremo, Macron tentou, nas semanas que separaram a cúpula do G20 em Osaka, que são os 20 países mais ricos do mundo, e a do G7 em Biarritz, abrir um canal de comunicação com Bolsonaro e reatar diplomaticamente com Vladimir Putin, que é o primeiro-ministro, o presidente da Rússia. O primeiro, como todos sabemos, o Bolsonaro, ele preferiu cortar o cabelo e fazer uma live nas redes sociais a se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da França. Né? Aí, o Putin topou se deslocar ao Forte Brégançon, residência oficial do Macron, da presidência francesa, e o francês tirou lições do comportamento dos seus homólogos e, na primeira oportunidade, ele deu troco no Bolsonaro. Por um lado, o Macron ele decidiu intervir a favor do regresso da Rússia ao G7. Então, a Rússia tinha sido tirada do G7 por violações de direitos humanos, crimes ambientais e tal. E ele, porque ele ignorou, inclusive, ostensivamente, incêndios em curso na Sibéria. Então, vocês vejam que esse G7 não brinca em serviço com essa questão ambiental. Ele expurgou a Rússia, a segunda maior potência militar atômica do mundo, tá? É um dos países mais ricos e mais poderosos do mundo. Por outro lado, o Macron mobilizou seus aliados políticos, econômicos e sociais e designou os incêndios na Amazônia como uma emergência mundial e elevou Bolsonaro, que o tinha humilhado semanas atrás, a um pária, ou seja, um sujeito isolado. Né? Ele isolou o Bolsonaro da comunidade internacional, e isso a gente está vendo aí nas declarações, porque ele não comprou briga com qualquer um, ele comprou briga com a França, ele comprou briga com a Alemanha, tá? Ele comprou briga com a Noruega. Para que as pessoas saibam, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, a Noruega é o melhor país do mundo para se viver. O segundo melhor é a Austrália, onde, inclusive, eu tenho uma filha que vive lá há 9 anos. Em uma semana, Macron conseguiu se reaproximar de seu principal e mais perigoso antagonista, que é o Putin, e dane-se o Bolsonaro, porque o Brasil é um país grande, mas é um país semi-industrializado, com uma indústria fraca, que está cada dia mais fraca, porque está sendo afetada gravemente pelo entreguismo do Bolsonaro aos Estados Unidos e ao exterior. Então, eles dizem que é coisa de comunista proteger a sua indústria, que isso ele difere dos militares, que protegiam a indústria nacional. E a próxima jogada de Macron, durante a reunião do G7, agora, neste fim de semana, pode ter consequências ainda mais devastadoras para o governo brasileiro. O Macron vai colocar como condição para o regresso da Rússia à cúpula das 7 principais economias do mundo a punição exemplar do governo brasileiro. Ou seja, o Trump ele vai ter que escolher entre o Putin e o Bolsonaro na mesa de negociações. Agora, eu vou fazer uma perguntinha para você, tá? O Trump, representando o seu povo e os interesses dos Estados Unidos, ele vai fazer uma aproximação que pode lhe render muitos frutos comerciais
com a Rússia, que é um gigante militar e econômico, que pôs o homem no espaço, que tem o segundo maior exército, as segundas maiores forças armadas do planeta, que tem armas nucleares e que tem um mercado rico, muito mais rico que o nosso, um PIB gigantesco, ou vai querer ficar com o Bolsonaro e a sua impopularidade no mundo inteiro e entre todos os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, né, que são os outros países todos ricos, que não tem nenhum ali, nenhum daqueles países europeus está vendo o Bolsonaro. O único do G7 que tem alguma aproximação com o Bolsonaro é o Trump. Então, aí o Tribunal Penal Internacional deve, sim, processar o Bolsonaro. E se ele continuar nessa rota, ele vai ser condenado por crimes contra a humanidade, e isso, um crime contra a humanidade, é um crime que dá cadeia. Dá cadeia se amanhã ele sair do poder, porque enquanto ele for presidente do Brasil, né, ele vai ter a imunidade diplomática, tudo isso, apesar de que o Tribunal Penal Internacional ele foi feito para prender, inclusive, ditadores. E quem comete crimes contra a humanidade é um ditador, é considerado um ditador. Tá? Então, é só para começarem a ver, isso que eu estou falando não é bobagem, eu duvido que alguém com mínimo de conhecimento de política internacional, da política nacional, vá negar que o Bolsonaro corre esse risco. Inclusive, essa matéria saiu em vários sites, só que de ontem para hoje as coisas se precipitaram muito, porque a ONU entrou nessa briga aí, através do chefe da ONU. O chefe da ONU criticou duramente o Bolsonaro e disse que a situação no Brasil está muito grave. Então, minha amiga, meu amigo, eu acho... tem só uma piadinha aí que eu queria fazer, que eu achei muito boa, sabe? O Palmeiras em São Paulo e Botafogo na Amazônia. Né? Uma piada infame, macabra, mas... tem mais uma coisa aí que eu preciso falar. No meio dessa crise toda, o sujeito que eles querem colocar para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, embaixador, querem que ele seja um diplomata. Um diplomata, ele usa o quê? Diplomacia. Você já ouviu que alguém recomenda para você, olha, você vai falar com aquele sujeito lá, ele é uma pessoa difícil, então você usa muita diplomacia. O que é? Diplomacia é fala mansa, é fala macia, é você não comprar briga, é você tentar contornar. Muito bem, eles querem colocar o Eduardo Bolsonaro nessa função, e o Bolsonaro acaba de retuitar um vídeo compartilhar na internet, um vídeo em que um youtuber de direita, tal de Bernardo não sei das quantas, diz que Macron é um idiota. Então, tá muito bom para um embaixador, né? Para o embaixador é uma coisa linda isso. Pessoal, olha, eu quero aí agradecer a atenção de todo mundo, tá? E a gente vai estar aqui à noite com mais um vídeo gravado, mais uma reportagem, e hoje eu tenho uma boa notícia, mais uma boa notícia aí para dar para vocês sobre o nosso companheiro Lula, e isso vai vir no final da tarde, às 19 horas, num vídeo gravado. Eu quero agradecer muito a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.